Estamos agora no segundo vídeo. O assunto é justificação ou condenação por causa das palavras. Está em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. No dia do juízo, os homens terão que prestar conta de cada palavra vã, ou frívola, ou perversa que tiver proferido. É por tuas palavras, diz o Senhor, que será justificado ou condenado, por tuas palavras. E no versículo 35 ele diz que o homem bom tira do seu bom tesouro, do seu coração, coisas boas, o mal, coisas ruins. Vós sendo maus, como podeis dizer coisas boas? Porque eles estavam cometendo, isto é, blasfemando até contra o Espírito Santo, por causa de um milagre. Diz a palavra que o homem era cego, possesso dos demônios, cego e mudo. Jesus expulsou aquele demônio, ele começou a enxergar e a falar. E eles diziam, é pelo espírito de Beelzebul que ele expulsa os demônios. Inveja, eram falsos, estavam fazendo um julgamento, como se Jesus era um falso profeta, e o que operava milagres através de Jesus era o demônio. Era muito grave, pecado contra o Espírito Santo. Temos que tomar cuidado, é um pecado que não tem perdão. Jesus disse, todo pecado no homem, toda blasfêmia será perdoado. Se ele se arrepender e se confessar, o nome de Jesus, o sangue de Jesus purifica, mas contra o Espírito Santo não haverá perdão, nem nesse mundo, nem no outro. Tem tanta gente pecando contra o Espírito Santo sem perdão, porque falam o que não sabem. A obra, o homem ou a pessoa é de Deus e dizem que é do demônio. Olha o que Jesus falou a eles. Aqueles que falsificam também a palavra de Deus, sabendo que estão falsificando, criam falsos testemunhos, inventam e mentem de revelações que tiveram, visões e revelações, arrebatamento, mentira, para ganhar dinheiro. Porque nas mídias, nessas páginas sociais e diversos aplicativos, você ganha dinheiro com visualização, comentário, inscrito. Então existe uma ganância, o amor ao dinheiro por trás. E há muita mentira, muito falso testemunho, muita profecia da própria cabeça, ilusão, pregação e ensinos errados, em nome de Deus, de Jesus Cristo. Não só isso, mas também, por exemplo, quando há uma discussão, uma contenda, geralmente saem palavras perversas. E essas palavras podem causar até a morte e causa. Tem um provérbio no livro de Salomão, livro dos provérbios, que diz, a soberba precede a ruína, mas a humildade precede a glória. Uma palavra branda pode acalmar o furor, mas uma palavra grosseira pode excitar a cólera. Isso pode ser fatal, morte. Por exemplo, os que morrem em briga de trânsito. Quantos morrem em briga de trânsito? Não só no Brasil, em todo o mundo. As pessoas começam a brigar, discutir, e dali um puxa-faca, um bastão, uma pistola, qualquer coisa. Começa numa discussão, uma palavra perversa daqui e outra de lá. Soberba, arrogância. E aí acontece o quê? A ruína. Pessoas novas. Quantas pessoas novas estão, jovens até, estão antecipando a sua ida para o inferno. Antecipando a sua ida para o inferno. Totalmente despreparados. Estão morrendo nas trevas, na escuridão. Fruto ruim, fruto mau, que vem do coração. Excita a cólera. Falta o quê? A humildade, a mansidão, que é armas de defesa. Sim.
É como humildade e mansidão, é como um manancial de água sobre pequenas chamas. Humildade, mansidão, paciência. Para produzir esses frutos, você precisa ter no coração, no tesouro do seu coração, a palavra de Deus, o Espírito Santo. Tem que estar no coração, porque se estiver só no cérebro, na cabeça, na sua mente, e não estiver no coração, na hora da prova, na hora do teste, você pode morrer e morre pastor, ou padre, ou bispo, pregador, ou missionário. Pessoas que são lideranças até de grandes ou pequenas igrejas morrem. Quantos causam dano? Às vezes a pessoa fica tetraplégica, paraplégica, ou perde algum membro do corpo, um braço, uma mão, uma perna, por causa de uma briga. Tem as consequências. E muitos morrem. Por exemplo, também por esses dias, uma reportagem aí agora, que eu vi, hoje ainda, um homem de 59 com sua mulher estava vindo para uma reunião religiosa no seu carro. De repente, houve uma situação no trânsito em que um policial da GCM, guarda municipal, ele, de moto, se desentenderam. E ele encostou do lado do carro e começou a discussão. Palavras que saíram da boca dele. Palavras que saíram da boca daquele que estava no carro. A coisa foi aumentando, a contenda, e o policial puxou a arma e atirou naquele homem. Matou ele ali mesmo. E depois se evadiu do local. Depois dessa discussão, briga de trânsito. Soberba. A soberba precede a ruína, é o que aconteceu. Provérbio de Salomão. Humildade precede a glória. Se você tem Deus no coração, se o Espírito Santo habita em você, então você consegue, nas horas dos testes e das provas, que acontece com todo mundo, você consegue ser manso, humilde. Isso já aconteceu comigo quantas vezes? Com qualquer um, e muitos são reprovados e morrem. Em discussão, não só nessa guerra de trânsito, que morre muita gente assim, mas também no local de trabalho, na rua, no comércio, numa loja, até dentro das igrejas. Pessoas se matam depois de discussão, briga. Isso acontece em qualquer instituição no mundo inteiro. Palavras perversas. A origem, a soberba. A origem, a falta de Deus, do Espírito Santo. Não é porque as pessoas estão na igreja e carregam a Bíblia, são pregadores, ou fundadores de igreja, ou de comunidades, até famosos. Não é porque você é participante de alguma denominação que você está salvo. Não é porque você deixou as drogas, a criminalidade, está no caminho de Deus, que você está salvo. Não, de jeito nenhum. Jesus disse, aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Está em Mateus capítulo 24. Lá Jesus diz, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, você foi salvo do quê? A palavra salvo na Bíblia também significa curado. Foi salvo, foi curado também. Mas, e falando de salvação eterna, nós só seremos salvos se nós perseverarmos até o fim. Mas muitos vivem uma fé superficial. Vivem com falsidade, fingimento. São crentes religiosos, são católicos religiosos, frequentam as igrejas como se fosse uma sociedade, um clube.
Uma fé superficial, não teve uma verdadeira conversão, uma experiência renovadora. São enganados. Quanta gente está assim? São enganados por muitos falsos profetas, falsos pregadores, nas igrejas e nas mídias. Se tornam como esses falsos, porque eles comunicam um espírito de falsidade. Então não há uma verdadeira conversão e a pessoa está numa ilusão. Quantos estão numa ilusão? E aí quando vem a prova, morrem. Outra vez, um membro de uma igreja discutiu com o pastor da igreja por causa de trabalho, algum negócio lá. Isso está lá na mídia também, reportagem. Fora o que não está, muita coisa não está, mas o que está lá. E nessa briga, primeiro começou a discussão, palavras, e depois uma briga corporal, entraram em luta. O pastor levou a pior e foi morto pelo membro da igreja. É o único fato? Não. Não. Por isso nós estamos pregando e ensinando a palavra de Deus para você, para que você tenha, você e sua família, uma experiência renovadora, uma verdadeira experiência, verdadeira conversão. Não é o que está acontecendo, não. Uma conversão verdadeira. Você vai precisar de um encontro pessoal com Jesus Cristo, você vai precisar de uma fé sobrenatural, uma fé divina. Você precisa se humilhar diante de Deus, confessar os seus pecados, seja lá onde for. Mas em segredo, você e Deus. Pode ser no seu quarto. Faça uma oração e confesse a Deus verdadeiramente. Se converta de verdade. E procure ouvir e seguir o conselho daqueles que são verdadeiros. E como saber se um pregador, um pastor, um líder, que você vê, que você ouve, que você gosta de seguir, compartilhar suas mensagens, como saber se ele é verdadeiro ou não? Falso ou verdadeiro? Como saber? Jesus dá esse discernimento. Pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos. Uma árvore boa não pode dar mau fruto. Uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Pelos frutos os conhecereis. Então, quando produz frutos bons e frutos ruins, é falso. Isso você tem que pular fora. Escapar dessa gente. Muitos estão aprisionados, iludidos. Palavras perversas, palavras maliciosas. Eu já ouvi gente pregando, falando da palavra de Deus, até bonito, e soltar a palavra perversa. Palavra perversa. Constatei e pesquisei, analisei, investiguei, falso. Falso pregador. Eu alerto as pessoas, esse é falso, por isso e por aquilo. Porque na expressão, o que Jesus falou, o que está dentro do coração, você bota para fora. E um pregador de Deus jamais dirá palavras perversas, principalmente quem ensina a palavra de Deus. E tem gente aí muito famosa, que ensina, prega com título de pastor, pastora, missionário, missionário, enfim, tem seus títulos. Mas tem palavra perversa também. É de Deus? Não. Infelizmente, quando a pessoa está se convertendo, ela está abandonando esses maus costumes. É diferente. É nova na fé, está abandonando. Quando solta um palavrão, ela viu que pecou. Se arrepende, pede perdão a Deus e procura sempre se corrigir. Faz muito tempo, quantos anos que eu não pronuncio palavras perversas? Quantos anos? Eu era assim também. Quando era do mundo, quando era do mal. Tiago, por exemplo, nos diz que uma fonte de água salobra não pode dar água doce. Não pode. Pecado da língua, pecado do coração. Vamos para o terceiro vídeo. Em nome de